Olá, eu sou a Josi e convido você a estudar comigo Comunicação por Palavras Eternas. Best-seller é um termo que vem do inglês e significa best, o mais, seller, vendido. Entre alguns conhecidos estão Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Código da Vinci e O Alquimista. Alguns venderam bem mais do que estes, como o Alcorão e o Livro Vermelho, o segundo livro mais vendido na história de todos os tempos. Ele foi escrito por Mao Tse-tung e o autor expressa seus pensamentos com o intuito de cultivar sua própria personalidade. Foi distribuído em larga escala após 1964. Mas nenhum destes supera a Bíblia, com seus 6 bilhões de cópias vendidas. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano proclamou um edito para impedir os cristãos de adorarem e para destruírem suas escrituras. Esta não foi a única vez em que se tentou destruir as escrituras. O profeta Jeremias, sob orientação divina, escreveu num rolo uma mensagem condenando os habitantes pecadores de Judá antiga. Era uma mensagem de alerta que dizia que sua capital, Jerusalém, seria destruída se não mudassem de atitude. A mensagem foi lida por Baruque, secretário de Jeremias, em público, no Templo de Jerusalém. Ele leu pela segunda vez na presença dos príncipes de Judá, e estes levaram o rolo para o rei Jeoiaquim. À medida que ouvia aquelas palavras de Deus, o rei foi ficando furioso, então cortou o rolo em pedaços e os queimou. Uma outra tentativa partiu de Antíoco Epifânio, rei Seleucida, que governou de 175 a 164 a.C. Com a intenção de difundir a cultura grega em todo o seu império, tentou impor a religião grega aos judeus. Por volta de 168 a.C., Antíoco saqueou o Templo de Jerusalém. Sobre o altar desse templo, ele construiu um outro altar em honra ao deus grego Zeus. Antíoco também proibiu aos judeus de observar o sábado e de circuncidar seus filhos. A desobediência era punida com a morte. Um dos meios usados por Antíoco para exterminar a religião judaica foi tentar destruir todos os rolos da lei, as escrituras na época ou a Bíblia de hoje. Embora sua campanha se estendesse por todo Israel, Antíoco não conseguiu destruir todas as cópias das escrituras sagradas. Tentou-se destruir a Bíblia de várias maneiras. À frente desta empreitada estiveram doutores, mestres influentes e ateus céticos, mas não conseguiram. Voltaire, filósofo iluminista, afirmou que dentro de 100 anos não haveria mais nenhuma Bíblia na Europa. Ele morreu em 1778 e, passados mais de 200 anos, a Bíblia ainda continua sendo lida em mais de 2.500 idiomas diferentes. Afinal, o que existe na Bíblia de diferente em comparação com os outros livros? Qual será o motivo para ter sobrevivido a tantos ataques e continuar sendo o livro mais lido e procurado de todos os tempos? O primeiro ponto a ser analisado será o que a Bíblia diz sobre si mesma. O que ela diz sobre si mesma? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Teriam os autores da Bíblia sido inspirados diretamente por Deus? Isto só seria possível se Deus pudesse fazer isso. Deus pode levar um ser humano a produzir um livro?
Para crer nisto, precisaríamos de mais elementos. Então, o segundo elemento é o fato de que Jesus citou as Escrituras em seus ensinamentos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Mas, para que isso seja válido, é preciso ter certeza de que Jesus realmente existiu. O que sabemos sobre a comprovação da existência de Jesus? Apesar de haver na Bíblia um material vasto sobre este assunto, e estudiosos cristãos e não cristãos apoiarem que as epístolas de Paulo, mesmo pelo menos algumas delas, foram de fato escritas por Paulo no meio do primeiro século depois de Cristo, menos de 40 anos após a morte de Jesus, servindo portanto de provas, também é importante reconhecer que após os romanos terem invadido Jerusalém e grande parte de Israel, e exterminado seus habitantes, cidades inteiras desapareceram. Sendo assim, muitas das provas da existência de Jesus deixaram também de existir. Assim, hoje, infelizmente, não temos todos os relatos de testemunhas oculares de Jesus que poderíamos ter. O que nos chama a atenção é que, mesmo tendo sido o ministério de Jesus confinado a um lugar culturalmente atrasado e isolado, uma pequena vila do grande Império Romano, uma grande e surpreendente quantidade de informações sobre Jesus ainda pode ser extraída de fontes históricas seculares. Entre as mais importantes estão Tácito Romano, do primeiro século, que é considerado um dos mais precisos historiadores do mundo antigo, e ele mencionou cristãos supersticiosos, nomeados a partir de Tistus, palavra latina para Cristo, que sobreviveram nas mãos de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Seutônio, secretário-chefe do imperador Adriano, escreveu que houve um homem chamado Crestus ou Cristo, que viveu durante o primeiro século. Flávio Joséfo, que é o mais famoso historiador judeu, em seu livro Antiguidades Judaicas se refere a Tiago como sendo o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Júlio Africano cita o historiador Talo em uma discussão sobre as trevas que sucederam à crucificação. Plínio, o Jovem, em Epístolas 10:96, registrou práticas primitivas de adoração, incluindo o fato de que os cristãos adoravam Jesus como Deus e eram muito éticos, e inclui uma referência ao banquete do amor e à Santa Ceia. O Talmud da Babilônia confirma a crucificação de Jesus na véspera da Páscoa e as acusações contra Cristo de usar magia e encorajar a apostasia dos judeus. Luciano de Samosata foi um escritor grego do segundo século que admite que Jesus foi adorado pelos cristãos, introduziu novos ensinamentos e foi por eles crucificado. Ele disse que os ensinamentos de Jesus incluíam a fraternidade entre os crentes, a importância da conversão e de negar outros deuses. Os cristãos viviam de acordo com as leis de Jesus, criam que eram imortais e se caracterizavam por desdenhar da morte, por devoção voluntária e renúncia a bens materiais. Marabar Serapião confirma que Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado por muitos como o rei de Israel, executado pelos judeus e que continuou vivo nos ensinamentos de seus seguidores. Temos então muitas citações comprobatórias sobre a existência de Jesus,
Todas reforçam os textos bíblicos sobre a sua história. E temos também Jesus citando as Escrituras. Isto significa que Jesus tinha as Escrituras como sendo de inspiração divina. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Temos a opinião de Cristo expressa muitas outras vezes. Ele disse que as Escrituras não podem ser mudadas. A autoridade das Escrituras foi por ele afirmada nas tentações do deserto, quando ele respondeu ao tentador: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Face às tentações do diabo, ele respondia com: está escrito. Ele também usou a expressão está escrito quando purificou o templo. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. No jardim do Getsêmani, Jesus disse a seus discípulos que iriam ser dispersos, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e elas se dispersarão. Isso também se encontra em Zacarias 13:7. Usou as palavras está escrito para demonstrar que acreditava que o Antigo Testamento era a verdade absoluta. Jesus também usou afirmações do tipo foi dito. Jesus fez muitas outras referências às Escrituras. Outro ponto a ser analisado é se as profecias são corretas. Miqueias, 500 anos antes, previu o nascimento de Jesus na Judéia. Além de Miqueias, há mais de 300 profecias acerca de Jesus. Todas essas profecias se cumpriram com exatidão. Isaías previu a destruição da Babilônia. Este mesmo evento também foi previsto por outros profetas, por Jeremias e por Daniel. Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas em 539 a.C., sendo destruída em partes por Xerxes e mais tarde estando em completa ruína na época de 20 a.C. Conforme a profecia, nunca mais foi reconstruída. A destruição de Jerusalém foi prevista por Isaías, por Jeremias, por Amós, Miqueias e Jesus. Jerusalém foi destruída em 70 d.C. Isaías fala sobre a terra como sendo redonda. Isaías viveu entre 765 a.C. e 681 a.C. Nicolau Copérnico publicou em 24 de maio de 1543 que a Terra era redonda e mais tarde Galileu Galilei, através da observação, confirmou esta afirmação. Apesar de ser esta uma verdade aceita por alguns, bem antes disto, foi somente após essa data uma teoria comprovada cientificamente.
Jó fala sobre o campo gravitacional e foi descrito muito tempo depois por Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, em sua lei da gravitação universal. Como estas, há centenas de profecias na Bíblia e muitas delas já foram cumpridas com exatidão, há algumas aguardando cumprimento. Mas é impressionante saber que muitos profetas predisseram exatamente o mesmo que outros nas Escrituras, sendo que eles não se conheceram, porque viveram em épocas diferentes. E suas previsões se cumpriram. Este é mais um ponto a favor da autenticidade da Bíblia e uma evidência da inspiração divina.